Olá, amigos! Sejam bem-vindos ao nosso canal Comando do Norte. No vídeo de hoje, vamos abordar a nova ameaça iraniana feita a Israel. Segundo Teherã, está se preparando para mais um ataque a Israel antes das eleições americanas. E se você não é inscrito no canal, se inscreva agora mesmo para ficar por dentro dos principais acontecimentos no Brasil e no mundo. Para entender o que está acontecendo, vamos retornar para o começo de outubro de 2024. Quando o Irã atacou Israel com proporção sem precedentes em 1º de outubro, o Irã lançou cerca de 200 mísseis balísticos contra o Estado de Israel, um ataque histórico que marca a maior ofensiva desse tipo contra o Estado judeu. Nesse ataque, causou pânico na população, com todos os civis buscando abrigos. E apesar de ter causado poucos danos em áreas residenciais e em algumas bases militares, foi uma amostra clara do poder ofensivo de Teherã e um teste às capacidades de defesa de Israel. Em resposta, Israel lançou uma operação chamada Dias de Arrependimento. Foi uma ofensiva planejada e meticulosamente planejada. Durante a operação, mais de 100 caças israelenses atacaram vários alvos estratégicos no Irã, incluindo fábricas de mísseis balísticos, centros de lançamentos de drones e sistemas de defesa aérea. O objetivo é claro: desestabilizar a capacidade iraniana de se defender, enfraquecendo a sua infraestrutura militar quanto à sua produção de armamentos, particularmente os mísseis balísticos, que representam uma ameaça contra Israel. Os ataques ocorreram em regiões chaves, como Nakabja, Karajá, Isfahan e Giras, destruindo uma série de instalações importantes. O Irã, obviamente, tentou minimizar o impacto desses ataques. Autoridades iranianas afirmaram publicamente que a produção de mísseis balísticos continuava a todo vapor e minimizaram os danos para sustentar uma imagem de estabilidade. Entretanto, imagens de satélite desmentem essa narrativa oficial, mostrando que os danos foram graves. Em particular, as imagens de satélite do Centro Espacial Sharud, controlado pela Guarda Revolucionária Iraniana, mostraram que uma estrutura central foi destruída. Esse centro, além de lançamentos espaciais, serve como base para a produção de mísseis balísticos. A extensão dos danos deixa o Irã vulnerável a ataques adicionais, pelo menos até que as suas defesas aéreas sejam reparadas. Na retórica oficial, o Irã utilizou uma postura agressiva em resposta aos ataques, com lideranças militares, incluindo o comandante da Guarda Revolucionária Iraniana, Russi Salam, enfatizando que a resposta será imprevisível e amarga para Israel. O comandante Salami declarou que os ataques foram uma falha de cálculo, uma provocação que o Irã não irá ignorar. Em várias declarações, o comandante Salam reiterou a capacidade do Irã de realizar retaliação devastadoras, prometendo que as consequências para Israel serão inimagináveis. Esse tipo de discurso visa tanto a intimidação quanto o aumento do moral em meio a um público iraniano que exige respostas após as ações de Israel. Os Estados Unidos desempenham um papel crítico nesse cenário de escalada, especialmente por causa da proximidade das eleições americanas. Desde o começo das tensões, o Washington tem apoiado Israel, mas também fez apelos ao Irã para evitar escaladas adicionais. Em uma coletiva de imprensa, a porta-voz da Casa Branca, Karine Jean, afirmou que os Estados Unidos apoiarão Israel caso o Irã opte por retaliar, mas reforçou que o Irã deve evitar respostas que agravem a situação. Essa mensagem foi reintegrada por Matthew Miller, porta-voz do Departamento de Estudo, que ressaltou que os ataques de Israel foram uma resposta apropriada a ataques inéditos do Irã, e por isso deve ser o fim da história. Além do apoio diplomático, os Estados Unidos tomaram medidas preventivas, como a instalação de um sistema de defesa antimísseis avançada em Israel. Essa medida visa não apenas garantir a defesa do território israelense, mas também enviar uma mensagem ao Irã de que os Estados Unidos estão preparados para apoiar militarmente os israelenses caso as tensões escalem. Segundo fontes internas, o presidente Biden se encontra em um dilema, pois uma escalada do conflito na região poderia afetar diretamente a política interna e até mesmo o resultado das eleições. Mas a segurança de Israel permanece uma prioridade inegociável para a administração atual. A proximidade das relações americanas adiciona uma camada de complexidade às decisões estratégicas do Irã. Há uma expectativa entre analistas de que o Irã pode optar por realizar uma retaliação calculada antes do dia 5 de novembro, buscando influenciar o cenário político nos Estados Unidos
Alguns observadores sugerem que um ataque do Irã pode ter o objetivo de testar a postura do futuro presidente americano ou até mesmo enfraquecer a posição de Biden. Ao criar uma crise diplomática durante um período eleitoral, esse cálculo político faz parte do xadrez geopolítico em que o Irã tenta manter a sua postura de força sem cair na armadilha de uma guerra total com Israel e os Estados Unidos. A decisão final sobre a retaliação do Irã depende, em última análise, do ditador e líder supremo Ali Khamenei. Apesar das pressões internas e da expectativa por uma resposta apropriada, Khamenei ainda hesita em ordenar um ataque total. Sua hesitação pode ser interpretada como uma estratégia de contenção, onde ele busca evitar uma guerra em grande escala, que poderia desestabilizar ainda mais o Irã. No entanto, em declarações recentes, ele alertou que Israel cometeu um erro de cálculo, sugerindo que algum tipo de retaliação limitada é inevitável para preservar a imagem de força do regime perante o seu próprio povo. Khamenei e outros líderes, como o comandante Salam da Guarda Revolucionária, também estão considerando formas alternativas de retaliação. Isso inclui cyberataques, ataques por meio de grupos aliados no Líbano e na Síria, e até mesmo ações clandestinas. Cada opção traz diferentes implicações estratégicas, tanto para a segurança regional quanto para a capacidade de Israel responder de forma eficaz e rápida. O risco de uma resposta desproporcional de Israel, caso o Irã realmente ataque, é grande, e isso aumenta a tensão na região. Se o Irã decidir realizar uma retaliação direta, podemos estar prestes a ver uma série de confrontos militares com implicações globais. Israel já alertou que responderá a qualquer ataque com força total. E segundo o chefe do Estado-Maior das Forças de Defesa de Israel, Herr Halev, qualquer novo ataque do Irã resultará em uma resposta mais contundente e devastadora. A retaliação pode incluir ataques a pontos estratégicos previamente poupados durante a última ofensiva, visando enfraquecer de forma ainda mais definitiva as capacidades de defesa e a produção bélica iraniana. Por outro lado, uma resposta do Irã indireta por meio de ações dos seus aliados regionais poderia levar a uma escada direta, mas manteria a tensão alta na região. Grupos como o Hezbollah no Líbano e o Hamas em Gaza ainda possuem recursos e infraestrutura para atacar Israel de maneira relativamente indireta, o que poderia manter o Irã como potência sem desencadear uma guerra aberta. O momento atual é crítico, e os próximos dias serão determinantes para entender se essa escalada entre o Irã e Israel evoluirá para um conflito aberto ou se será contida a decisão do Irã de retaliar antes das eleições americanas. O apoio firme dos Estados Unidos a Israel e as ameaças mútuas colocam essa situação em uma tensão sem precedentes. Qualquer retaliação iraniana, seja direta ou indireta, pode desencadear um ciclo de violência que arrastará a região para um conflito de grandes proporções. E se ainda não é inscrito no canal, se inscreva e deixe seu like.